Fala pessoal, bem-vindos ao Tudo Pro Alto, aqui novamente Gabriel Rubens e hoje vou falar de mais uma profissão que é o de Technical Writer. E para falar sobre isso eu tenho aqui a Mari Moreira, que não só faz isso, como também dá aula e também é cofundadora de uma comunidade aqui no Brasil chamada de Technical Writer, Tech Writer Brasil, né? O Brasil, tô falando com sotaque. Mas tudo bem, Mari? Oi, Gabi, tudo bem com você? Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu tô me sentindo honrada de estar aqui, ainda mais para falar de um assunto que eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada, mas eu tenho certeza que pode, de repente, despertar o interesse aí de mais pessoas. Sim, eu acho legal também trazer alguém apaixonado assim, porque eu acho que eu vejo a comunidade de desenvolvedores, né, muito apaixonada, muito vocal, mas eu gosto de fazer esses episódios porque eu acho que existem muitas coisas legais ainda dentro de TI mesmo, né, mas que não necessariamente é sendo programador, sabe? Para construir alguma coisa grande, né, ou muitas empresas precisam de várias pessoas diferentes para juntar uma equipe, né, e a Technical Writer é mais um deles, então muito obrigado por aceitar o convite. E acho que para começar, né, já falei o que você faz, né, mas acho que talvez como que você chegou até aí, né, como que você decidiu trabalhar com isso, como que você aprendeu, sabe? Claro, vamos lá. Na verdade, eu preciso até dar uns passos atrás para contextualizar um pouco do meu background, né? Eu não sou formada em TI, eu sou formada em jornalismo, então eu comecei minha carreira na comunicação, a princípio muito mais focado ali em comunicação digital, em marketing digital também, inbound marketing, enfim. Então, tudo isso que tange esse universo de comunicação e escrita para o digital. Então, eu comecei trabalhando em agências, em que eu desempenhava ali função de criação de conteúdo para redes sociais, para site, otimização de texto para SEO, então, sempre nesse universo. E aí, a tecnologia surgiu para mim em 2019, quando eu percebi que vários colegas meus da faculdade, que tinham se formado comigo em jornalismo, estavam migrando para a área de UX, né, a princípio ali como UX Writer. E eu nunca tinha ouvido falar até então dessa carreira. E quando eu fui pesquisar, eu me apaixonei, senti muita sinergia com o que eu estava buscando como desafios mesmo, profissionalmente falando. E aí topei fazer uma transição de carreira para UX Writing. E aí, inclusive, foi nesse momento que eu também tive contato com todo esse universo de comunidade em tecnologia, que a gente sabe que é muito esse berço, né, de incentivo a transições de carreira, mas também de estudos. Então, eu comecei a me relacionar com pessoas da comunidade da UX Writers Brasil e consegui fazer a minha transição de carreira muito a partir de estudos individuais, em cursos e também com o networking da comunidade. Me tornei UX Writer, só que assim, foi uma carreira a jato, porque eu fiquei pouquíssimos meses em UX e logo depois eu caí de paraquedas na área de Technical Writing, quando eu fiz uma mudança de emprego. E nessa mudança eu acabei, sem saber, fazendo essa migração, porque eu comecei a trabalhar em times de engenharia, então alocada com pessoas ali devs, e cuidando de documentação técnica de 4 produtos que a gente tinha na empresa. E quando eu comecei a trabalhar com isso, foi que eu percebi que, eu estou numa outra área, eu estou com outra coisa relacionada à escrita, à comunicação, que não é UX, que também não é marketing digital, que não é nada do que eu fiz antes, mas vamos desbravar e descobrir o que é isso, né? E aí foi quando eu me apaixonei perdidamente e comecei a minha carreira como tech writer. E aí comecei a princípio como equipe, digamos assim, né? Então eu era solo ali, desbravando toda a parte de documentação do projeto. Logo depois a gente conseguiu contratar outra pessoa de tech writing e aí aos poucos a gente foi formando a equipe. Fui convidada para ser gestora dessa equipe, então passei a liderar e a construir toda a parte de plano de carreira, toda a parte de role guide, então o que fazia um tech writer júnior, pleno, sênior dentro da empresa, quais eram os critérios para poder ter, por exemplo, promoção ou ter calibração de desempenho de cada pessoa que estava na equipe. Então, a gente foi construindo isso até que no início desse ano eu fui para outra empresa, fui para o iFood, fiquei um tempo lá e hoje eu estou no Mercado Livre como DevCon Project Lead. Basicamente, eu estou como Tech Writer Lead dentro do Mercado Livre, num time que se chama DevCon, que seria algo como Developer Communications mesmo. E se chama assim porque é uma equipe que não só reúne Technical Writers, que cuidam das documentações de API do nosso portal Developer de Mercado Pago, mas também a gente tem algumas pessoas de comunidade, né? 2 Community Managers que cuidam de toda a parte de relacionamento com os desenvolvedores que usam as nossas APIs
e que também tiram as certificações que a gente tem, porque a gente tem um programa para desenvolvedores, que é o Dev Program, e em que a gente certifica pessoas que usam as nossas integrações. Então, basicamente, essa é um pouquinho da minha trajetória até aqui. Tá bom, que legal. Bastante coisa em pouco tempo, né? Mas eu queria saber como que foi esse comecinho, porque você não vem da área, né, de engenharia, você não vem de ciência da computação, né? Então, tu cai no mundo novo e é uma sopa de letra, né? Eu acho que até eu, na minha formação, quando eu comecei na faculdade, ou até antes tentando ler, era muita coisa, muito nomezinho, muito termo em inglês, né? Então, até antes de entrar nessa pergunta, qual que seria a tradução? Eu fico com medo, das vezes, de traduzir ao pé da letra de como escritor técnico, escritura técnica. É isso mesmo? Uhum. Pode ser. Na verdade, existem várias nomenclaturas, mesmo em inglês, assim. Tá. A gente tem technical writer, a gente tem technical author, e algumas empresas usam. Tem documentarian. No Brasil seria analista de documentação, redator técnico ou redatora técnica, escritor ou escritora técnico, comunicador técnico. Então, eu te diria que depende muito da empresa, sabe? Já trabalhei em empresas que era technical writer, aqui no Mercado Livre usa technical communicator, então é bem relativo. Tá bom, boa. Agora, voltando à minha pergunta, né? Mas foi bom esclarecer, até para quem mais estiver ouvindo, quando for pesquisar e ver coisas diferentes, sabe que às vezes pode estar relacionado à mesma coisa, né? Mas é engraçado, em TI tem muito isso. Talvez não só em TI, mas às vezes tem vários nomes diferentes. Então, às vezes, quando eu vou conversar com alguém, eu tento entender o que a pessoa faz no dia a dia mais do que qual que é o cargo, sabe? Porque às vezes fica meio confuso de empresa para empresa. Mas voltando sobre o teu começo, né? Como que foi chegar numa empresa que, sei lá, trabalha com TI, tem uma equipe de TI, são desenvolvedores? Eu acho que algumas vezes, né? Não sempre, mas a forma de pensar é diferente, sabe? Como eu já trabalhei em várias equipes, eu tive problema de pessoas que trabalham com UX, UI, sabe, com desenvolvedores, sabe, e vice-versa. Até mesmo que o QA que tá ali próximo, mas às vezes o pessoal, assim, tem mais dificuldade de se entender, porque tem interesses diferentes. E eu fico imaginando ainda pra ti, que vem de uma área completamente diferente, né? Que é bom que traz essa diversidade maior, mas ao mesmo tempo traz um conhecimento, background diferente. Então, como que foi pra ti chegar numa equipe de TI? Você sabe que eu já me perguntei muito isso, assim, e acho que outras pessoas já me perguntaram isso, e a verdade é que, assim, eu acho que foi muito adrenalina do momento. Eu tinha acabado de começar numa empresa nova, e eram muitas coisas para absorver. E a verdade é que eu não parei para pensar no grau de complexidade daquilo, assim. Aliás, eu sabia que era complexo. Eu até brinco que eu saía de algumas reuniões com dor de cabeça, porque eram muitos termos ali, eu não entendia absolutamente nada, eu anotava no meu caderninho que fica aqui do lado da minha mesa, vários termos ali da sopinha de letras de TI, né? Mas a verdade é que eu não parei para pensar no momento em que as coisas começaram a acontecer naquele começo, sobre o quão difícil era aquilo, sabe? Foi algo que, basicamente, o que eu pensei foi, eu sou uma profissional de comunicação, independente da vertente da escrita que eu vou atuar aqui, por mais que eu não conheça e não entenda muito bem o que eu estou fazendo aqui, no sentido de não sei que tipo de área da escrita, que tipo de writing é esse aqui especificamente, mas eu sou jornalista de formação e eu sou comunicadora. E se tem uma coisa que a gente no jornalismo aprende é fazer apuração, é fazer pesquisa, é escrever muitas vezes sobre um assunto que a gente não tem um domínio primário, né, um domínio prévio. A gente vai aprender na medida que a gente apura, pesquisa e conversa com as pessoas para construir as matérias. Então, eu me apossei muito disso, assim, nesse momento. Eu falei, eu vou atrás disso, eu vou perguntar para as pessoas o que eu não sei, eu vou tirar dúvidas, eu vou pedir para algumas pessoas desenvolvedoras do time para poder rodar a demonstração da feature ou do produto para eu entender na prática o que é aquilo, e vou tentar me colocar no lugar de a pessoa que vai ler isso, que eu estou documentando, ela não tem o mesmo contexto que a pessoa que desenvolveu. Então, eu vou aproveitar do fato de que eu não tenho o viés de entender de cara o que é o produto, o que é a feature, para justamente me colocar no lugar da pessoa usuária e, portanto, conseguir escrever algo que, de fato, a pessoa do outro lado vai entender. Então, eu acho que, não sei se foi um instinto de sobrevivência naquele momento, mas eu mudei um pouco a mentalidade e tentei ir por esse caminho, sabe? De usar o meu não conhecimento a favor do processo. Porque eu iria aprendendo e também me colocando um pouco no lugar da pessoa que iria usar aquelas soluções que a gente estava documentando
fazendo esse exercício mesmo de empatia para justamente saber até que ponto eu podia ser detalhista em alguma informação, o que eu deveria colocar, o que eu não deveria. Né? Claro que no meu começo não foram perfeitas as documentações, assim, eram inclusive até extensas, porque eu queria explicar absolutamente tudo. E aí, com o tempo, com a experiência de tech writing, eu fui entendendo que eu não precisava explicar absolutamente tudo. Dependia do objetivo do documento, do tipo de documentação, do tipo de público. Mas eu fui pecando pelo excesso nesse começo e fui me permitindo também ir fazendo dessa forma, sabe? A vantagem que eu tive também é que eu entrei numa empresa em que também a equipe que estava trabalhando comigo nunca tinha trabalhado com uma pessoa de TW. Então, eram pessoas ali que também estavam aprendendo junto comigo. E eu deixava isso muito claro. De, pessoal, vamos aprender juntos como é que faz isso? Como faz esse fluxo funcionar? Como que a gente pode fazer aí uma cocriação que realmente seja assertiva, que não demande muito de um lado, não demande muito do outro, mas como a gente pode ir se ajudando nessas entregáveis de documentação, né? Então, foi um trabalho muito, muito coletivo também, sabe? Mas o meu começo foi esse, assim, as coisas foram acontecendo. E de fato, foi tudo muito rápido. Você até brincou e falou, nossa, você fez muita coisa em pouco tempo. Sim, os últimos 2 anos, assim, foram muito intensos, porque não foi só o meu trabalho CLT, né, nas empresas em que eu passei, mas por fora também, como criadora de conteúdo, fazendo os cursos. Então, realmente foi tudo muito rápido, mas eu te diria que foi tudo muito complementar também, sabe? E no começo isso também ajudou. As leituras que eu fiz, enfim, tudo que eu passei até ir ganhando segurança na área. Mas eu te diria que o que mais ajudou foi no momento que eu descobri que eu era tech writer, porque parece fanfic essa história, mas é real, assim. Eu não sabia que esse nome existia. E eu descobri numa reunião com o meu gestor da época e com o CEO da empresa. Porque o meu gestor foi me apresentar para o CEO da empresa e falou assim, essa é a Mari, ela é a nossa tech writer. E aí eu fiquei assim, ai gente, então tem nome isso que eu tô fazendo, não é só uma escrita pela escrita, tem uma carreira, tem uma área, né? Enfim, mas foi engraçado. Como que o teu gestor nessa época ele te dava, tipo, guia? Ou se tinha, né? Porque você foi a primeira da empresa, né? Quando você entrou. Uhum. Então tu não teria ainda uma direção de carreira. Porque minha dúvida era como que você era, sei lá, como o pessoal te chamava na equipe e quando ele ia te falar assim, o que você precisa fazer para crescer na carreira. Então não existia ainda esse caminho lá dentro, você que foi criando depois. Total, foi exatamente isso, Gabi, porque assim, o que acontece? Eu brinco, e eu já falei isso em outros lugares, então em relação à minha empresa está muito bem resolvido, mas isso é verdade, assim, foi uma contratação errada que deu muito certo, porque quando eu entrei no processo seletivo, o nome da vaga era UX Writer. Então, a princípio, eu achei que se tratava de uma oportunidade dentro de UX. E quando eu comecei a trabalhar e comecei a ver as entregáveis que eu estava executando, foi o momento em que minha ficha caiu e falei, opa, não é UX, mas eu também não sei do que se trata. E o meu gestor daquela época, eu acho que ele tinha uma noção de que o nome dessa carreira era Tech Writer, mas ele fez uma confusão clássica, que ainda muitas pessoas fazem, acho que não só no mercado brasileiro, mas em outros mercados de TI, de achar que UX Writer e Tech Writer são a mesma coisa, que uma pessoa só pode executar os dois papéis, né? Isso, na verdade, se dá uma discussão para um episódio inteiro, tá? Mas qual que é a diferença? Eu não sei a diferença, por exemplo. Tá, então vou fazer esse parênteses para dar a diferença. Sim, por favor. Tech Writer, na área de Tech Writing, que é redação técnica, é a área que cuida da criação de conteúdos técnicos muito focados em orientar as pessoas a usarem um produto, orientar tecnicamente falando. Então, release notes, user guides, documentações técnicas, tutoriais, how-to guides, então todo tipo de conteúdo que é construído com foco em explicar o que é um produto, como ele funciona, quais são as suas funcionalidades, quais são os casos de erro e como soluciona. Então, troubleshooting entra muito aqui também. Então, tudo isso é o universo de redação técnica, né, de tech writing. O UX Writing, ele também escreve com foco em ajudar a pessoa a solucionar um problema. Só que a diferença é que o ponto de contato de onde essa comunicação chega para o usuário, geralmente é numa interface. Então, seja um aplicativo, seja um site. Então, por exemplo, quando você entra num aplicativo para fazer uma redefinição de senha, ou então você faz um fluxo de transferência bancária, ou ainda um fluxo de agendamento de uma consulta médica, sei lá. Geralmente, essas jornadas do usuário são desenhadas e pensadas em termos de conteúdo por profissionais de UX Writing, ou de Content Design, que é uma outra nomenclatura que a área costuma usar. De forma resumida, se a gente fosse fazer uma comparação mais lúdica, né? Eu gosto muito de usar a analogia do jogo de tabuleiro. É só você pensar, sei lá, no Monopoly, por exemplo, né? Que é um jogo clássico.
Se você tem ali o Monopoly, você tem o tabuleiro do Monopoly, que é o texto ali da interface direta. Esse texto seria do UX Writer, por exemplo. Mas você tem o manual de instrução do jogo, que é um conteúdo tão importante quanto o próprio tabuleiro. Porque se você está jogando com alguém que nunca jogou Monopoly antes ou não se recorda das regras do jogo, ela precisa ler aquilo para ter essa informação. Então, esse manual de instrução do jogo seria um Tech Writer, por exemplo. Né? Então, fantástico. São áreas irmãs, de fato. Né? Mas, assim... Mas elas precisam ter a sua diferenciação até para que a gente consiga se aprofundar na devida forma, né? É só a gente pensar, por exemplo, em desenvolvimento. Você tem o front, você tem o back-end, né? Claro que você vai ter o full stack, que vai olhar talvez um pouco lá, um pouco cá. Mas eu entendo que o mercado, por exemplo, de desenvolvimento defenda que exista back e front justamente para que se aprofunde na devida qualidade. No caso de writing, a mesma coisa, né? Como se tech writing fosse o back-end e o UX writing fosse o front-end, sabe? Entendi, fantástica analogia. Acho que facilitou muito, assim, para entender e ficou fácil para mim até explicar para alguém. Mas eu nunca tinha ouvido UX Writer, por exemplo, sabe? O que você está falando, nas empresas que eu trabalhei, sempre acabava sendo feito até pelo UX mesmo. Não tinha uma pessoa especialista só para isso. Então, é interessante saber. Eu até vou dar uma pesquisada melhor e talvez até chamar alguém para fazer um episódio só sobre isso, porque eu acho que é uma coisa que eu acabo aprendendo também, então. Ai, sim, chama. Imagina, vai ser uma baita... Sim, já vou deixar depois mandar para você uma listinha de pessoas maravilhosas para você conversar. Perfeito, perfeito. Agora, voltando para as tuas empresas, né? Tu passou por mais de uma, então é legal para poder comparar e até com um papel diferente, né? Mas eu queria primeiro ir para essa primeira, que eu acho que é onde a maioria das pessoas vão se encontrar, que é... entrando numa equipe e tendo que trabalhar com a equipe, né, de desenvolvedores e ainda no teu caso tendo que desbravar para entender o que era aquele conteúdo, para entender a feature, né? Como que era a composição da equipe que você trabalhava e qual que era o teu papel? Era fazer documentação de API? Não, era fazer documentação para outros usuários técnicos? Era para o usuário final? Então, o que era? Claro, vamos lá. Essa primeira empresa que eu passei foi a Zup, né, a Zup Innovation. Quando eu entrei na Zup, foi justamente para cuidar de 4 projetos open source que a Zup até então, naquela época, estava terminando de desenvolver para lançar para a comunidade. Então, eram 4 projetos que eram o Beagle, o Charles, o Rich e o OroSec. Então, a gente tinha um produto que era BFF, que era justamente um Framework Server Driven UI. A gente tinha uma CLI, tínhamos o Charles é sempre mais difícil de explicar, mas o Charles era uma solução que te ajudava a fazer segmentação de usuários dentro da sua aplicação de uma forma mais customizada, que era o que eles chamavam de círculos. Então, era uma forma de te ajudar a fazer testes na aplicação mais rápido e ter esses aprendizados mais rápido, porque aí você também já mexia no seu ambiente das aplicações de uma maneira mais assertiva, né? E você conseguia também segmentar, por exemplo, eu quero mostrar essa home só para essa parcela dos usuários do meu aplicativo. Então, também te permitia isso. Então, esse era o Charles e, por fim, o OroSec, que era uma ferramenta de segurança. Então, na verdade, o OroSec até veio depois. No começo eram só os 3, o Rich, o Charles e o Beagle. Então, eu entrei para cuidar desses 3 produtos inicialmente e fazer toda a documentação técnica dele. Então, na prática, era basicamente escrever tutoriais e documentações de funcionalidade, que é o tipo de documento que geralmente a gente também chama de documentação de overview, que são aqueles documentos que te apresentam o que é a solução. Então, o que é a solução, como ela funciona, para quem serve... quais são as features que ela tem e tem uma seção na documentação para cada feature. No caso, por exemplo, do Beagle, que era um framework, a gente tinha, por exemplo, seções para cada sistema operacional. Então, tinha uma parte só para Android, uma parte só para web, uma parte só para iOS. Então, eram documentações bem completas mesmo. E, por ser open source, tinha a particularidade da gente fazer as documentações públicas e suportar inglês e português. Porque é aquilo, né? A gente queria falar com todo mundo, né? Com a comunidade. Então, a gente não tinha um filtro de público-alvo específico, que é diferente, por exemplo, do que hoje eu vivo no Mercado Livre, que por ser uma solução financeira, né, que é o mercado pago, a gente tem um público de pessoas que integram e pessoas que são vendedoras e que utilizam as integrações do mercado pago, que eu já posso falar mais para frente. Mas na Zup, meu público era esse, era desenvolvedores de qualquer parte do mundo e que, por acaso, podem vir se interessar pelos nossos projetos. E quando eu comecei, a gente não... É que, na verdade, assim, eu comecei em fevereiro e, se eu não me engano, em maio, a gente já teve uma mudança de equipe, em que eu estava alocada, porque eu era cross para essas 4 squads desses 4 produtos.
Inicialmente 3, depois viraram 4. E então, eu não seguia uma sprint isolada minha, eu tentava seguir as sprints de cada uma das equipes. Eu comecei inicialmente participando de todas as cerimônias, aí eu percebi que eu era uma só e não ia dar conta. E aí eu comecei a escolher cerimônias que faziam mais sentido. Então eu estava sempre envolvida na planning, na retro, e com o tempo, e aí com o tempo já foi inclusive com a chegada da Jéssica, que durante muito tempo fomos nós duas a dupla, que atendia essas squads, a gente criou também as nossas weeklies de documentação. Para, em vez de a gente participar das dailies dos quatro times, a gente criou essa, e aí ficaram só 4 weeklies, uma para cada produto, e a gente usava a weekly para poder aproveitar, né? A sprint era de 2 semanas, ficava bem no meio da sprint, a weekly, para a gente só confirmar se o que a gente tinha combinado na planning seguia, ou se tinha tido alguma repriorização no meio do caminho que a gente precisava saber. Então, basicamente, era essa a estrutura. Mas isso foi amadurecendo muito com o tempo, Gabi, sendo muito honesto. Porque quando eu comecei, a verdade é que eu tentava abraçar tudo, né? Então, nas horas vagas em que eu estava documentando, eu estava assistindo playlist no YouTube, aprendendo sobre termos tecnológicos e estava conversando com os desenvolvedores e pedindo ajuda para entender a solução, entender se tecnicamente eu tinha explicado aquilo de forma correta. Nessa época a gente usava o Gitbook, que é uma ferramenta muito comum de documentação, que é mais um CMS, mas nesse meio tempo também a gente migrou para o GitHub e aí a gente fez o que na nossa área a gente chama de Docs as Code, que é essa abordagem mais técnica para documentar. E aí lá fui eu aprender o que era Markdown, o que era GitHub, como se fazia uma pipeline no Git, como que era versionamento no Git, mexer numa IDE, né? Então, baixar o Visual Studio Code e aprender a usar a tela preta, né, do Dev. Então, foi basicamente isso, assim. Aí, com o tempo, a gente foi amadurecendo o processo. Tá, legal. Mas é bom tu falar até do processo mudar, porque eu tô perguntando do teu contexto, e é claro que outras pessoas vão mudar o contexto, porque depende da equipe, né? Por isso que só pra dar um exemplo, assim, mais na prática de como que era, mas acho que cada pessoa vai encontrar algo um pouco diferente. Mas como que mudou nas outras empresas? Né? Tu também continuou trabalhando, assim, com várias equipes também, e tendo que suportar várias pessoas, ou depois tu já foi trabalhando mais focada em um produto só, numa equipe só? Olha, até hoje eu sempre trabalhei mais de forma cross, assim. Então na Zup era assim, mesmo depois quando eu assumi a gestão, eu saí do operacional e aí quando eu me tornei Tech Writer Lead, a gente alocava os Tech Writers da equipe para cada produto. Mas ainda assim eu ficava cross porque aí eu comecei a participar de reuniões estratégicas, né, com produto, com UX, com negócio, com engenharia, para ver em que pé estavam os projetos, em que direcionamento estava, se já tinha que prever esforços de documentação, né, porque a gente sabe que muitas vezes esse assunto costuma ser escanteado nas reuniões estratégicas, né, se lembra disso depois que ou o produto está lançado, ou já começou a receber feedback em testes de usabilidade, por exemplo. Então, eu quando eu fiz essa migração, eu comecei a cuidar disso. No iFood, foi uma particularidade, porque eu voltei a ser a primeira Tech Writer da empresa, quando eu fiquei no iFood, pelos tempos que eu fiquei. E aí, nesse caso, eu voltei a ser cross, mas eu era meio a meio, na verdade. Eu era meio cross para algumas coisas que você precisava, porque eu entrei especificamente na BU de iFood Benefícios, que é o projeto deles de benefício corporativo. E também era alocada na squad de APIs, que eram justamente as APIs criadas para que as empresas que vendiam benefício para outras empresas, então essas empresas intermediárias, usavam as nossas APIs para poder oferecer os serviços de iFood benefício para as empresas interessadas. E aí foi quando eu tive minha primeira experiência com documentação de API, por exemplo. Era algo que eu já estudava, mas eu nunca tinha colocado em prática. E aí no iFood eu pude colocar, de levantar um developer portal do zero, de ajudar a revisar, por exemplo, as descrições que tinham no Swagger, porque as APIs estavam no Swagger ali, mas tinham sido desenvolvedores que tinham escrito, então não necessariamente estava bem explicado ali o que era cada recurso e como funcionava, etc. E aí escrever os primeiros guides da documentação, porque é isso, né? Na correria do desenvolvimento, às vezes se esquece de detalhes do tipo, tem documentado como a pessoa faz uma autenticação? É por credencial? É uma API key? Ou não precisa de autenticação? Quanto tempo dura a credencial, se a pessoa precisa rodar novamente aquela requisição? Então, a gente foi montando isso. E aí eu acabei saindo do iFood, na verdade, porque surgiu o Mercado Livre. E aí no Meli, por exemplo, a gente também é cross, né? A gente tem a equipe de DevCon, ela é demandada pelas equipes que a gente chama de produtos de origem, que são, por exemplo, a área de checkout, a área de online payments, enfim, todos os produtos que a gente oferece no nosso site demandam e pedem ajuda de documentação e a gente vai priorizando no nosso backlog e vai atendendo.
Mas até para complementar a pergunta, né, te respondendo até com um pouquinho mais de detalhe, eu te diria que, assim, conceitualmente falando, alguns livros, né, de tech writing falam que existem duas principais, não são as únicas, mas duas principais formas de você estruturar times de tech writing. Tem a forma cross, que é essa que eu estou te falando, de ter uma equipe de tech writers que se dedicam a diferentes projetos, e aí entra realmente a questão da priorização, então o que vai sair do backlog vai ser priorizado agora, seja por ciclo, seja por quarter, enfim, pelo período de tempo que a empresa conduz, e tem a possibilidade do tech writer ser alocado. Isso também acontece, né? E aí, eu te diria que hoje talvez não seja a modalidade, assim, é a modalidade mais comum quando a empresa não tem muitos tech writers, porque aí a pessoa, como está ainda no começo, fica alocada em alguns times e com o tempo esse escopo vai se ampliando. Mas te diria que o caminho mais natural que eu tenho visto nas empresas brasileiras é ser essa equipe cross, porque aí atende-se ao maior número de pessoas, né? Porque pensa numa empresa grande, sei lá, como a Vetex. A Vetex tem uma equipe de tech writing. E eu não me lembro agora se já bateu 20 pessoas por lá, mas assim, imagina o tanto de solução que a Vetex desenvolve se tivesse um tech writer para cada equipe. Sim, sim. Sendo que tem squads que não demandam tanto, sabe? O volume de documentação não é tão alto. Então, eu sinto, e aí assim, é mais uma visão do que eu vejo do mercado e do que eu converso com as pessoas na comunidade, eu sinto que esse caminho do cross acaba sendo mais feito, porque as chances de você conseguir disseminar isso para o resto da empresa é mais fácil do que só um alocado por vez, por squad, no caso. Sim, entendi. Faz sentido, até porque tem alguns produtos que a atualização é muito menor, né? Então, o quanto exige de estar também atualizando a documentação vai ser menor. Consegui entender então sobre a forma de trabalho. E agora tu estava comentando até, né, sobre eu aprendi sobre API. Então eu queria dar um passo atrás novamente e queria saber como que tu aprendeu a profissão em si, sabe? Antes de começar, né, ainda na parte de UX e depois durante o teu caminho aí, e depois a gente pode até emendar para falar do curso, porque eu acho que tu conseguiu aproveitar, né, o que você estava aprendendo, quais são as dúvidas para depois montar o material do teu curso, né? Então, quais foram as tuas dificuldades e qual o caminho que você seguiu para ir aprendendo a profissão? Eu te diria que o principal desafio foi talvez abstrair a complexidade da área, assim. É uma coisa até que eu sinto com pessoas que me seguem nas redes sociais e me mandam mensagem, assim, de eu me interessei pela carreira, mas o lado técnico me assusta. E não vou mentir, me assustou também. Quando eu comecei, meu principal desafio foi abstrair essa complexidade. Foi entender que deployar é normal, falar deployar, falar build, falar, sei lá, API, falar webhook, enfim, falar todas essas expressões ao longo das reuniões, enfim, dos planejamentos, enfim, da construção dos produtos. E entender que, assim, no começo, de fato, é confuso, mas eu até, essa semana, eu brinquei com os alunos meus do curso de API, que quando eu fui aprender Git, assim, eu demorei muito até me sentir segura, assim. Tinha horas até que eu chorava, que eu ficava super insegura, que eu falava, gente, quem eu tô querendo enganar? Eu não vou aprender isso nunca, eu não vou conseguir subir um pull request, eu não vou conseguir subir um commit, não vou entender isso, não consigo entender, não consigo rodar isso na minha máquina. E chegou um dia que simplesmente isso aconteceu. Depois de meses tentando, todo dia estudando ali um pouquinho, e exercitando, e tentando fazer esses PRs saírem, um dia saiu. E aí foi saindo outro, e foi saindo outro, e hoje é uma ferramenta que eu me sinto confortável trabalhando. Claro que às vezes eu tenho dificuldades, mas me sinto muito mais confortável do que quando comecei. Então eu te diria que o principal desafio foi realmente abstrair essa complexidade e entender que não é porque a gente é de comunicação e de escrita que a nossa área também não é técnica e não tem boas práticas e, enfim, não é só escrever um textinho, né? Que eu acho que é uma discussão clássica para outras pessoas de comunicação, não só de tech writing, mas de outras áreas. E eu comecei aprendendo fuçando mesmo na internet. Então, eu fui atrás de pessoas no LinkedIn, no Brasil, que trabalhavam com isso e fui adicionando e pedindo para marcar café virtual e conversando com essas pessoas para entender como elas começaram, o que elas leram, o que ajudou, o que não ajudou. Comecei lendo livros da área. Então, mas, inclusive, deixa eu segurar aqui, desculpa, antes do livro, do café. Imagina. Eu acho isso sensacional, mas eu não sei se tantas pessoas
tem coragem de fazer isso, então eu queria até incentivar, né? Então, como que foi? Quantas pessoas tu falou? Se tu lembra o nome de algumas até. Não sei se é legal falar o nome, porque não sei se a pessoa quer, né, que vá atrás dela. Não sei. Mas, tipo, como que foi? O que tu perguntava pra elas, né? Porque basicamente o que eu tô fazendo aqui. Eu tenho interesse de aprender algumas coisas, eu chamo pro podcast, né, que facilita. Sim. Mas como foi na tua experiência? Então, foi super natural. Eu não sei se é porque eu sou meio cara de pau, e eu preciso ser sincera com você que tá nos ouvindo. Eu sou cara de pau, gente. Eu acho que, assim, aquele ditado de quem tem boca vai a Roma, ele não pode ser mais verdadeiro. Eu acho que em transição de carreira, em mentoria, em aprendizados na nossa carreira como um todo, eu acho que ter a humildade de perguntar e falar, tô aprendendo, quero conhecer mais, será que você pode conversar comigo? Será que a gente pode marcar um papo? Eu acho que não é problema nenhum. Aliás, eu acho que é até uma postura recomendável, assim. Acho que a gente precisa se sentir à vontade. Claro, vão ter pessoas que vão te ignorar, óbvio, eu também fui ignorada. Mas, assim, eu recebi altas respostas positivas, assim. De inclusive, pessoas que depois, até hoje, são minhas amigas. E até hoje eu converso sobre carreira, sobre questões que eu tô vivendo na empresa ou nas coisas que eu faço por fora. Então, não se sintam acanhados ou acanhadas de se desbravarem e mandar mensagem para as pessoas, assim. Eu acho que é natural, às vezes, para algumas pessoas que, trabalha, sei lá, no Nubank, ou trabalha em tal empresa, trabalha no Vale do Silício, eu não vou mandar mensagem para essa pessoa, porque essa pessoa, né, se coloca quase que num pedestal, né? Acho que admiração não deve ser não deve se transformar numa inacessibilidade, sabe? Eu acho que não custa nada. O pior que pode acontecer é você não ser retornado, né? Ou retornada. É um risco, mas eu pelo menos entendi naquele momento que, assim, eu tô entrando numa área que eu não conheço, que me apaixonei profundamente, mas eu quero conhecer outras pessoas do Brasil que fazem isso. Não é possível que só exista eu no mercado brasileiro inteiro, né? Então eu fui, assim, recebi o retorno da galera, conversei com essas pessoas, me apresentava já falando, eu sou a Mari, eu comecei como tech writer há pouco tempo aqui na Zup, ainda estou aprendendo sobre a carreira, vi que você já trabalha há um tempo, será que a gente pode marcar um café? Eu queria muito conversar com alguém que já está há mais tempo, para eu saber, por exemplo, que livros ler, que materiais estudar, por onde eu posso começar a me aprofundar na área, e é isso. E fiquei muito feliz de ver depois que a vida fez com que um ciclo muito bonito acontecesse, porque depois de um tempo eu passei a deixar de ser só apenas a pessoa que convidava para os cafés virtuais e comecei a ser convidada para cafés virtuais. Então as pessoas também começaram a me mandar mensagem e hoje eu procuro sempre responder todo mundo e eu vou frisar também aqui, porque eu já falei isso em palestra, em apresentação, me mandem mensagem. Eu procuro responder o mais rápido possível e procuro ser atenciosa com todo mundo, porque eu sei o quanto isso pode ajudar alguém, né? Não é, virou criadora de conteúdo, então é estrelinha tech, não vai responder mais direct, não vai... Não, sabe? Não sou essa pessoa, gente. Se existem outras pessoas no mercado, cada um sabe o que é melhor para si, mas eu não sou essa pessoa e sempre que eu posso, eu respondo. Se me convidam para participar das coisas, eu vou. Eu até brinco que eu falo que comigo o problema é um problema bom, que assim, não me chama que eu vou. Não me chama para fazer as coisas que eu apareço. Aqui é a prova. Tu respondeu na mesma hora falando que sim. Marcou, sei lá, para um dia ou 3 dias depois já. Então, tá aqui a prova. Então. Sim. Porque eu acho que essa troca, ela precisa acontecer, sabe, Gabi? Eu acho que uma das coisas mais bacanas do mercado de tecnologia é essa troca mesmo, orgânica, que acaba acontecendo. Seja através de eventos, de palestras, de episódios como esse, mas também em directs, nas redes sociais, em comunidades. Então, acho que quanto mais a gente pode fomentar isso, pelo menos hoje eu tento usar da visibilidade que eu conquistei com as coisas que eu fiz para ajudar mais pessoas a chegarem onde eu cheguei. Eu acho que é para isso que eu faço as coisas que eu faço, é para isso que os cursos nasceram, é para isso que eu participo de episódios como esse, é para isso que eu faço palestras, porque eu acho que é o mínimo que eu posso fazer, é retornar tudo que eu aprendi. Tá bom, que legal. Você estava falando de livro, e eu vou voltar lá, mas eu acho que a gente tem um gancho perfeito para falar das comunidades. Tanto das que você participou, como da que você é co-criadora também, né? Então, primeira pergunta é, o quanto as comunidades te ajudaram e quais foram elas? Se comunidades brasileiras, comunidades de fora, o que tu viu no mercado na época que tu estava começando? Olha, eu não posso deixar de te afirmar que, assim, comunidade transformou minha carreira. Se hoje eu tô onde eu estou, é inegável que comunidades foram importantes para isso, assim, sabe? A primeira delas foi a UX Writers Brasil, que, como eu te falei, foi logo quando eu decidi vir para TI. Então,
eu entrei nos grupos da comunidade. A gente estava ali em 2019, então foi naquela época que a pandemia ainda não era uma realidade, então existiam muitos meetups presenciais em São Paulo, e aí eu ia a esses meetups, literalmente, eu saía do meu trabalho e eu ia. E nesses meetups eu fui conversando com as pessoas, eu fui adicionando ali no LinkedIn, já puxando uma conversa e tal, pedindo dicas de livros, de cursos que eu podia fazer. E aí fui, até que realmente eu acabei entrando na área. Depois da UX Writers Brasil, não teve uma comunidade específica, mas estudando sobre tech writing, eu descobri a Write the Docs, que é a maior comunidade internacional de tech writing que tem no Slack. Depois, inclusive, eu vou te passar todos esses links que eu estou te falando para você colocar na descrição. Mas a Write the Docs é hoje a maior organização. E aí tem um Slack que é super extenso, assim. Inclusive, eu brinco que eu entro de vez em quando só, porque é tanta notificação, eu tenho não sei quantas mil pessoas ali que eu não consigo nem acompanhar as conversas, sabe? Mas vira e mexe eu entro para ver como é que estão as discussões, porque são tech writers do mundo inteiro, literalmente, assim. E tech writing, querendo ou não, principalmente nos Estados Unidos, já é uma carreira muito consolidada. Então, as pessoas ali já têm muitos anos realmente de carreira nisso. Então é muito bacana para você ir pegando ali aprendizados. E eu lembro que eu entrei muito na Write the Docs, eu fui fuçando assim os links, link de, sei lá, Medium, de blog post, para ir lendo sobre aquilo. E depois veio a Tech Writing Brasil, né? Inclusive eu estou com a camiseta da comunidade, vim, representando a nossa comum. A Tech Writing Brasil, né, ela nasceu em julho de 2020. Foi realmente essa criação minha com a Juliana Meyer, que hoje é Tech Writer Lead na Vetex, e com o Breno Barreto, que ele era Tech Writer na época, hoje ele é engenheiro de software no Nubank. E a gente criou de uma forma extremamente descompromissada, assim, vou te ser muito honesta, assim, a gente não tinha dimensão do que a Tech Writing Brasil ia se tornar, porque ela nasceu de uma vontade de reunir as pessoas para conversar, né, e trocar experiências, porque foi muito o que eu falei para os meninos na época, né, eu falei, gente, quando eu me tornei UX Writer, o que me ajudou muito foi ter essas trocas com comunidade, com pessoas que estavam mais tempo, que também estavam fazendo transição de carreira, e eu acho que devem ter mais pessoas também com esses anseios que a gente está tendo aqui, de repente querem ter esse local de encontro. Até porque, Gabi, assim, o que também me motivou muito a criar a comunidade, ou pelo menos ajudar, né, nessa criação, não criei sozinha, mas o que me ajudou muito também a querer endossar isso, foi que logo quando eu publiquei meu primeiro texto sobre Tech Writing nas redes sociais, eu recebi muitas mensagens nos comentários do artigo, que foi um artigo contando sobre o que era Tech Writing, o que eu tinha aprendido naqueles primeiros meses como TW, e eu recebi alguns comentários nesse artigo falando assim, nossa, eu trabalho com isso há muitos anos e eu nunca mais tinha encontrado alguém que trabalha com isso também. Ou então, nossa, eu não sabia que o que eu fazia tinha esse nome. Então, percebe que são feedbacks muito significativos, assim, a gente está falando de uma área que as pessoas trabalhavam muitos anos no Brasil, provavelmente com o nome ali de analista de documentação, mas não tinha um ponto de encontro onde podiam dividir assim, anseios, dúvidas, curiosidades, aprendizados e o quanto isso poderia estar deixando a gente de fortalecer essa carreira dentro não só de tecnologia, mas de outros mercados. Então, veio muito desse desejo também, sabe? De ter visto como a comunidade UX Writing cresceu por causa de comunidade e pôde levar essa pauta em eventos, dentro das empresas, em meetups da própria comunidade e de um desejo de fazer isso para Tech Writing também. Então, e foi muito legal, porque assim, a gente fez o primeiro meetup no Google Meet, a gente nem sabia que tinha limite de pessoas no Google Meet, porque obviamente não éramos profissionais disso, né, era a primeira vez da gente fazendo isso. Sabe aquela coisa, tipo, empresa que nasceu em fundo de garagem? Foi tipo a gente fazendo meetup no Google Meet, assim. E aí foi muito, muito engraçado, porque em acho que 5 minutos de meetup, lotou a sala. E ficou lotada até o final. E foi nossa, foi uma coisa linda, assim, esse dia foi muito mágico, porque a gente terminou o meetup e todo mundo, nossa, que massa encontrar outras pessoas aqui também falando desse assunto, muito obrigada por puxarem esse evento e tal. E aí, desde então, a Tech Writing nasceu, e aí criamos o grupo no WhatsApp, hoje está no Telegram por causa do limite de pessoas, e fico muito orgulhosa de saber que, de alguma forma, eu plantei uma sementinha ali com outras pessoas, e hoje é uma comunidade com mais de 200 pessoas no Telegram, tem um canal específico para divulgação de vagas. As pessoas hoje, quando tem dúvida, mandam lá e as pessoas se ajudam. Então, é muito lindo ver que hoje, realmente, essa semente frutificou e tem esses frutos que estão
continua amadurecendo, sabe? E crescendo e surgindo. Então, eu sou apaixonada por comunidade. Eu acho que, claro, cada um tem sua motivação para estar em uma comunidade, mas eu acho que a coisa mais linda é quando isso acontece, sabe? É muito lindo para mim e eu me sinto muito orgulhosa de ver que, assim, quando eu comecei, eu conversava com as pessoas e as pessoas tinham se tornado tech writers por acaso. Porque, caí de paraquedas, que foi o meu caso. E hoje, dentro da comunidade, ver pessoas que falam assim, eu quero me tornar tech writer. Tipo, eu li sobre a carreira, eu sei o que ela é e eu quero fazer uma transição consciente para essa área. Então, eu já acho isso por si só uma grande vitória da nossa comunidade, sabe? Sim. E tu tem um apoio, né? Quando alguma outra pessoa que tem o mesmo papel ou cargo como você tiver talvez chorando porque não consegue entender o Git, sabe? Tem outras pessoas ali que passaram pelo caminho parecido, tipo... Perfeito, eu acho que o Git, ele é uma coisa pensada para desenvolvedores, né? E agora tem pessoas que não estão usando, então tem outras pessoas que podem te apoiar para falar, não, pode ser complicado, mas isso aqui me ajudou, né? Então, acho que a comunidade faz esse papel assim também, porque, sei lá, às vezes, nessa profissão, não tem como você falar com sua mãe, sua namorada, namorado, né? Porque tu precisa de alguém que tenha o mesmo conhecimento, teve a mesma dor, né, que você para trocar mais ideias. Inclusive, eu vou até puxar esse gancho do que você falou para contar um caso muito legal que aconteceu na comunidade. De fato, teve o choro pelo Git de algumas pessoas que estavam migrando para a área. E foi muito legal, porque uma delas começou a estudar Git e GitHub com cursos gratuitos que tinham no YouTube e enfim, sei lá, Udemy quando tá com desconto, enfim. Começou a estudar e aí resolveu criar um grupo de estudo para mais pessoas aprenderem Git ali coletivamente. E esse grupo nasceu. E aí as pessoas, não, vamos sair daqui do grupo da comunidade para não lotar com esse assunto. E aí criaram um grupo separado com pessoas que nasceram, ou seja, que vieram da comunidade, criaram esse grupo para as pessoas se ajudarem. E hoje, assim, essas pessoas, muitas delas são, tipo, melhores amigas, que moram na mesma cidade, eles saem juntas ou fazem rolês juntas. Então, é muito legal ver que muitas amizades nasceram da comunidade, dessa grande inteligência coletiva, sabe? Que eu acho que, no fundo, é o grande propósito de uma comunidade, né? Ser esse repositório coletivo de conhecimento e troca de aprendizado. Sim. No tempo que eu era desenvolvedor mesmo, no começo... Eu já até briguei com algumas pessoas que muita gente não sabe o quanto eu devo a elas, né? Ainda muito na comunidade GUJ, Grupo de Usuários Java. Que tanta gente que me ajudou tanto lá, antes de ter meu primeiro estágio, quando eu consegui meu primeiro estágio, que eu tava estudando sozinho, né? Então, sempre tava lá. Acho que nunca precisei perguntar nada, porque eu olhava tudo, alguém já tinha perguntado, então era em algum comentário que alguém já tinha respondido, adicionar alguma coisinha que eu aprendi, mas eu acho que a comunidade sempre ajuda demais e em qualquer área, né? Mas eu acho que a gente, quando tá voltado a TI, eu falo isso sempre, eu tenho medo de estar na minha bolha e não tá vendo, mas eu realmente não vejo algumas outras profissões, sabe? Meus amigos que não estão em TI, não vejo tantas comunidades como eu vejo em TI, com assuntos específicos, sendo tudo de graça, assim, eu não sei, mas eu acho que é um privilégio que é muito bom quando você pode fazer parte disso, né, aprender junto e também responder. Você comentou, e eu senti a mesma coisa quando eu consegui ajudar a primeira pessoa, assim, eu acho que foi uma das coisas, assim, meio mágica, né? Eu falei, caramba, eu entendo algo suficiente aqui na programação para eu responder essa dúvida, e eu fiquei bem fascinado com isso no começo, assim, então, toda empresa que eu entro, eu sempre tenho essa de tentar criar grupos de estudos, isso veio lá atrás da comunidade, de ver o quanto isso me ajudou, e o quanto, às vezes eu até brinquei tava falando com um amigo uma vez, que às vezes ajudar as pessoas, né, nesse tipo de coisa, é meio engraçado porque é meio egoísta, porque a gente tá falando que a gente se sente bem, né, tá falando de alguns trabalhos voluntários ou comunidade, mas ao mesmo tempo é legal para outra pessoa, né? Então é uma coisa que, claro, que exige tempo, né? Acho que você tem o trabalho, mais, tipo, cursos, mais comunidade, não é fácil, mas ao mesmo tempo tira esse peso, às vezes, né, do trabalho que você é pago, mas é uma coisa... E lá é uma coisa diferente para você fazer, né? Com certeza. Eu tinha um gestor na ZUP que falava que compartilhar conhecimento, né, ensinar e dividir o que você sabe é uma atividade que contraria a matemática, porque ao dividir você multiplica em vez de dividir, né? Então, é como se somasse em vez de subtrair, né? Enfim, não soube reproduzir, assim, as aspas dele, a fala dele na íntegra, mas era algo nessa pegada.
E eu concordo Sim, sim. muito. Eu acho que, no meu caso, estar envolvida com a comunidade e produzir conteúdo para as minhas redes sociais, compartilhando o que eu estava aprendendo sobre tech writing e muitas vezes traduzindo conteúdo ou trazendo conceitos do que eu vinha lendo e estudando, mas para português e de uma maneira acessível, né, tentando pensar em quem não era técnico que poderia ler aquilo e entender, eu acho que também foi minha forma de aprendizado, né? Então, eu super incentivo, assim. Não romantizo, porque eu acho que muitas pessoas também olham para criadores de conteúdo e acham que, então agora eu preciso criar conteúdo para ter visibilidade na carreira. E existe uma visibilidade, é indiscutível, mas ela não é obrigatória, né? Acho que ninguém tem que criar nada, ninguém tem que fazer nada a não ser que queira, né? E de fato, criar conteúdo não é fácil, mas para mim, na minha trajetória como tech writer, fez muito sentido, porque foi a forma que eu encontrei de continuar estudando. Era um incentivo para mim, porque eu pensava, o que eu posso compartilhar agora? Estou estudando isso. E vinha naturalmente o insight de criar. Talvez por ser jornalista, talvez por ser comunicadora desde sempre, e isso ser um exercício comum para mim, né? Já fazia isso trabalhando e eu tornei minha própria cliente, digamos assim, né? Pensando que eu vim de agência, então eu me tornei minha própria cliente para fazer isso. Então foi muito natural, mas acho que cada um sabe o que faz mais sentido, né? Acho que ninguém é obrigado a criar conteúdo, mas no meu caso, criar conteúdo fez muita diferença na minha carreira. E me ajudou muito a continuar alimentando isso. Então, me incentivava a querer estudar, a continuar estudando. E eu achava um barato quando eu compartilhava algo e aquilo ajudava alguém de alguma forma. Então, é algo que me fazia bem. Então, acho que eu uni o útil ao agradável nesse sentido, sabe? Eu roubei o tópico de comunidade, né? Te interrompi, que você estava falando de livro, mas porque é um dos tópicos que eu gosto bastante. Apesar de não participar tanto mais, mas eu sei a diferença gigante que fez na minha vida, assim. Então eu queria voltar pro livro, que é onde eu te cortei para perguntar mais sobre comunidade. Você falou que a comunidade te ajudou. Sim. E também alguns livros. Isso. Então, eu sempre gosto de indicar alguns livros. A maioria ainda é em inglês, sem tradução. Mas quem sabe daqui a um tempo isso mude e venham livros em português ou traduzidos para o português. Mas o principal livro que eu sempre indico é o The Product is Docs, que tá por um preço bem acessível na Amazon, você consegue comprar para Kindle. E acho que é R$24,90 o valor do livro. Enfim, acho que é isso. Não sei se agora tá em alguma promoção, mas assim, é um valor muito barato. Foi um livro escrito... Agora foi eu que embolei. Foi um livro escrito pela equipe de documentação do Splunk, né, que é uma empresa norte-americana super conhecida. E o mais legal é que eles cobram esse valor simbólico porque, se eu não me engano, eles ainda fazem isso. O valor arrecadado com as vendas dos livros, eles revertem para instituições de caridade nos Estados Unidos. Então, eles nem ficam com lucro. Eles realmente criaram isso por um desejo de comunidade mesmo, para ajudar mais equipes de tech writing mundo afora com boas práticas. E é um livro muito legal, porque os capítulos eles são interdependentes, e aí a ideia do livro é explicar o que é tech writing e como um profissional de tech writing pode trabalhar, por exemplo, com times remotos, ou com a equipe sei lá, de product marketing, ou com a equipe de engenharia, com a equipe de design, com a equipe de UX, enfim. Então, ele desenha esses cenários justamente para que você entenda na prática, dependendo do contexto da empresa, né, de como essa pessoa ficaria alocada, se você for trazer, ou se já existe essa pessoa na empresa, dependendo de como ela vai ficar ali no desenho, né, no organograma, você consegue ter capítulos que te ajudam, talvez, com insights ali de como esse profissional, né, essa pessoa, pode trabalhar com diferentes áreas. Então, é um livro muito legal, a linguagem é super acessível para quem não é da área, mesmo para quem não é da área técnica, e é um livro que eu sempre gosto de indicar pelo valor, que é muito bom, e também pelo conteúdo, que é sensacional. Então, é esse que é o The Product is Docs. Tem um livro que eu agora não vou me lembrar de cor o nome, mas eu acho que é Docs for Developers. É algo mais ou menos assim, que também está na Amazon e foi um livro escrito por um time de desenvolvimento, dando boas práticas de documentação de software. Então, é muito específico para o contexto de TI. E um outro livro, que também é muito bom, e que não é necessariamente da área de tech writing, mas acho que é um livro legal para quem não é da área de comunicação de escrita folhear, pelo menos, é o do Steve Krug, que é Não Me Faça Pensar, que fala exatamente sobre carga cognitiva e como que você pode escrever e se comunicar de uma maneira que você não force a pessoa do outro lado a pensar muito, né? No caso, tornar intuitivo esse pensamento, né? Claro que a gente pensa quando está executando a ação, mas o intuitivo está justamente em você não forçar muito, não ter que pensar muito sobre como faz uma ação. Você só vai lá e executa porque aquilo está muito
autoexplicativo. Então, é um livro muito bacana e pode ser um referencial também. Tem bastante, eu vou deixar todos os links, tá, gente? Mas eu só quis trazer esses 3 porque eu acho que pode ser um bom ponto de partida. O Docs for Developers é esse mesmo nome, que eu achei um aqui, que é o Engineers Field Guide to Technical Writing. Isso. Legal. Bastante coisa aqui, e esse... eu vou deixar o link aqui, eu tô até curioso para ler ele também. E acho que agora, o que você indicaria para alguém que quer ir para a área, independente de ser uma pessoa técnica ou não, estudar, e eu acho que aí dá para fazer um link com tudo que a gente está falando, né? Tanto as comunidades, o livro que você já falou também, e até o seu próprio curso, né? Então, o que você daria assim, por onde começar, o que fazer, o que procura, sei lá, qualquer coisinha que você acha, quando alguém te mandou uma mensagem hoje no LinkedIn, né? Qual que é a tua resposta? Bom, acho que o primeiro ponto é a pessoa ler sobre a área e ver se ela se identifica, né? Digo isso porque hoje no mercado brasileiro, pelo menos, profissionais de technical writing, né, que cuidam de documentação técnica e de gestão do conhecimento, né, que é uma outra vertente que a gente acaba atuando na nossa área, eu sempre falo para a pessoa começar primeiro lendo sobre, até para ela setar um pouco ali expectativa e realidade, né, dela entender se realmente ela se identifica com aquela carreira. Pela minha experiência de pessoas que não só fizeram os meus cursos, mas também que acompanham os meus conteúdos, geralmente se identifica porque eu brinco que é essa carreira na tecnologia que une escrita, né? Então, você que gosta de escrever, que gosta de comunicação, você não perde esse lado ao se tornar tech writer. Pelo contrário, você traz muito desse aprendizado para pensar muito em como comunicar coisas complexas de forma acessível para o seu público, que é o maior desafio. E eu digo muitas vezes que é onde reside a nossa criatividade. Porque muitas pessoas falam assim, mas documentação deve ser super chato de escrever, né? E eu falo que, olha, para mim, na verdade, o maior barato é justamente pegar uma coisa muito densa e muito técnica e pensar em como eu vou transformar isso. Seja numa tabela, seja em um code snippet, seja em texto, seja em infográfico, seja em, enfim, N vertentes, N possibilidades aí de formatos mesmo de conteúdo. Mas a primeira coisa, então, é você ler sobre isso. E a segunda, com certeza, é você ir atrás da nossa comunidade, da TechWriting Brasil. Tem muitas pessoas que estão em transição de carreira, então eu acho que pode ser uma baita oportunidade para você conversar com outras pessoas que estão no mesmo cenário que você e de alguma forma também te ajudarem com dicas complementares ou te ouvirem e dividir ali os anseios, dúvidas, curiosidades, enfim, acho que ajuda muito fazer uma transição de carreira quando você encontra outras pessoas que estão na mesma situação que você, que estão ali no mesmo patamar, né, estão no mesmo passo. E a terceira coisa, que aí não deixa de ser um jabá, mas tem realmente os cursos, né, acho que o curso que eu mais tenho... Não, mentira, eu tenho orgulho dos dois. Os meus 2 filhos eu tenho orgulho igual, mas eu gosto muito de falar do Trilhando Sua Carreira em TW, que é o TCTW, porque ele foi desenhado exatamente para esse cenário, Gabi, pensando em quem quer migrar para tecnologia e não conhece nada de nada de nada. Tanto que uma das aulas que tem bem no começo do curso é exatamente explicando o que é agilidade e Scrum, porque, enfim, acho que você deve saber disso, né? Quando a gente migra para TI, ninguém explica as diferenças, ninguém explica, enfim, as terminologias, já pressupõe que você sabe e já começa a falar ali, né, de retro, daily, planning, backlog, como se todo mundo soubesse. E então o curso foi desenhado exatamente para isso, para você que se interessou pela carreira, quer dar os primeiros passos, mas ainda não tem tanta bagagem técnica. Ou quem tem, quer migrar para a área, também é válido. Mas eu fico muito orgulhosa de saber que o curso ajuda muito para quem é essa galera, que não sabe nada ainda, que está muito cru, que está entrando agora em TI. Então, o TCTW pode ser uma baita porta de entrada nesse sentido. E aí tem também o Decolando em TW, que é da API a documentação, que aí é um curso focado em documentação de API, mas ele também é muito introdutório, porque ele foi desenvolvido justamente para quem já é tech writer e quer se especializar em documentação de API, ou é de qualquer outra carreira dentro da tecnologia, mas quer aprender mais sobre API de uma forma descomplicada. Porque uma coisa que particularmente eu procuro fazer nos meus projetos, seja de curso, seja de criação de conteúdo e tal, é sempre pensar na maneira mais descomplicada e acessível de explicar as coisas. Porque a gente sabe que na TI, além do fato de ter muitos termos e conceitos que nem sempre são claros, muitas vezes a explicação das coisas permanece muito técnica, né? Então, às vezes, eu entendo que é difícil, às vezes, você fazer essa abstração e explicar de uma forma mais acessível. Mas é uma coisa que eu procuro muito fazer nas iniciativas em que eu entro, assim. Então, os 2 cursos, eles têm muito essa pegada, né? Tanto que o de API, por exemplo, acho que eu usei
4 vídeos para explicar o que era API. Porque eu quis desmembrar mesmo. Primeiro eu expliquei o que era uma requisição, o que era uma resposta, sabe? Justamente para que a pessoa entenda o que é um JSON, o que é sintaxe. Então, eu sempre procuro trazer essa coisa meio esmiuçada mesmo. Acho que porque eu penso muito em como foi difícil para mim tornar algumas coisas acessíveis e mais fáceis, sabe? Mais palatáveis de entender logo de cara. Então, é uma coisa que eu posso garantir nos 2 cursos é que esse cuidado existiu, sabe? Tanto nos materiais de apoio, tanto nos vídeos, nos glossários, que os 2 cursos têm glossário com terminologias que são usadas nos vídeos para poder ficar mais acessível a compreensão. Então, se você que está ouvindo se identificou, talvez, com a minha forma de se expressar, com tudo que eu trouxe até aqui e gostou também da carreira, vai ser um prazer ser sua mentora nessa trilha de carreira em TW. Legal, todos os links vão ficar na descrição. E antes de fechar, eu queria fazer mais uma pergunta, porque eu acho muito difícil fazer gestão do meu dia, sabe? Com podcast, outros trabalhos que eu faço voluntários e estudar. E eu vejo que você cria conteúdo, você tem o curso, você participa das comunidades, responde as pessoas no LinkedIn. Então, como que tu consegue fazer gestão do teu dia, sabe? Porque eu tenho dificuldade gigante, eu tenho frustrações diárias de, putz, eu não consigo fazer tudo o que eu quero. Então, como que você faz tudo isso? Nossa, eu acho que no dia que eu descobri essa resposta, acabaram minhas divagações, sério. A verdade é que, assim, eu também não sei. Eu tô numa fase, especificamente agora, que a gente tá gravando aqui, eu tô numa fase que eu tô justamente redescobrindo o meu ritmo de trabalho. De fato, eu fiz muita coisa nos meus últimos 2 anos, assim, eu não posso negar, eu fiz muita coisa. E acho que a pandemia contribuiu também, porque, querendo ou não, ao ficarmos em casa, a gente, né, o tempo que a gente tinha para viver o mundo lá fora, a gente teve que descobrir como ver o mundo dentro de casa, né? Enfim, quem tinha o privilégio de poder ficar em casa. E no meu caso, como eu estava ali vivendo e descobrindo o tech writing, eu realmente mergulhei de cabeça nesse universo e fui fazendo as coisas. E não parei, confesso que eu não parei muito para raciocinar o quanto aquilo estava tomando meu tempo, né? Assim, eu usava final de semana para escrever conteúdo, eu usava meu período à noite para fazer isso, né? Eu deixei meu namorado de lado muitas vezes para fazer isso, né? E faço questão de falar dessa forma até para não romantizar, porque às vezes a gente vê algumas pessoas que fazem 300 mil coisas, mas muitas vezes a gente não para pensar nas renúncias que essa pessoa teve que fazer para ela conseguir entregar tudo isso, né? E eu renunciei a muita coisa, é fato, né? Eu renunciei a muita coisa de vida pessoal, a muito momento de lazer para criar conteúdo, mas não me arrependo, porque naquele momento fez muito sentido. Hoje eu estou numa fase que eu faço o melhor que eu posso fazer todos os dias. Então, eu sou uma pessoa extremamente ativa, muito, né, agitada, assim, eu gosto de fazer muitas coisas. Eu não consigo não fazer coisas múltiplas, porque eu sinto que é isso que alimenta a minha criatividade. Mas eu procuro hoje fazer escolhas que sejam mais saudáveis e equilibradas para mim. Então, o que eu tenho feito eu procuro listar tudo que eu tenho vontade de fazer, e eu olho para minha semana e para o tempo que eu tenho de trabalho e tento ser franca. Será que eu vou conseguir fazer tudo isso que eu tô afim? Será que eu preciso fazer logo agora tudo o que eu quero fazer? Ou eu posso fazer um pouquinho de cada vez e isso vai fazendo mais sentido? Então, por exemplo, eu tô numa fase agora que eu não tô criando conteúdo. Por quê? Porque eu tô vindo de um ano em que eu desenvolvi 2 cursos em um ano só. Então, eu entendi que agora fazia muito mais sentido eu me dedicar aos alunos e alunos que já entraram nos cursos ou estão entrando, e fazer as lives de tirar dúvidas que eu ofereço. A gente fez recentemente a oficina de documentação de API, que a gente pegou uma API pública e fez esse exercício para a pessoa ter um material para portfólio e já ir se familiarizando com o Postman, por exemplo, com o Swagger e com o Git, para documentar usando o Git e virar um material de portfólio para as pessoas. Então, eu entendi que hoje, no momento que eu estou, fazia mais sentido eu me dedicar para isso. Eu falei, quer saber? Não vou pegar em criação de conteúdo agora. Vou estar ativa ali no LinkedIn, respondendo as pessoas e tal, que me manda mensagem, mas não vou criar coisas do zero agora, porque minha cabeça eu não vou conseguir. E aí vai gerar uma frustração, vai gerar uma ansiedade, então eu não vou fazer isso. Então, eu te diria que assim, o que eu faço eu procuro fazer esses acordos comigo, de entender tudo o que eu quero fazer, os espaços disponíveis que eu tenho na minha agenda para isso, e como eu consigo ir encaixando. E quando eu não consigo encaixar, eu tento acolher. Porque, assim, eu me cobro muito, né? Me cobro estar ativa, me cobro estar fazendo coisas, mas
principalmente esse segundo semestre de 2022, eu entendi que se eu continuasse fazendo isso comigo, eu não ia estar bem para continuar fazendo essas coisas. Então, eu acho que se eu posso dar alguma dica para quem está nos assistindo ou nos escutando, é realmente de ter esse olhar muito honesto para si, né? Do quanto tem de tempo disponível, do que está a fim de fazer, se for necessário fazer renúncias, fazer essas renúncias, mas de forma consciente, e sempre procurando ter um ritmo mais equilibrado e saudável possível. Claro que vão ter momentos em que vai estar mais corrido, que vai estar um pouco mais estressante, mas ainda assim, que tudo isso acontece de uma forma consciente. Do tipo, agora eu estou trabalhando, escrevendo um artigo no domingo, mas porque eu topei fazer essa renúncia de tempo, eu topei dedicar esse tempo para isso. Porque, de alguma forma, isso faz sentido para mim, isso é uma prioridade, isso me faz bem, é algo que eu quero fazer. Então, acho que não é uma ciência exata, mas acho que pelo menos para mim tem funcionado. Não, muito bom. Eu acho que a pergunta é muito pessoal mesmo para entender como você faz, porque, como eu falei, foram muita coisa em tão pouco tempo assim. Sim. E é legal você falar que não veio sem outros sacrifícios, né? Foram escolhas. E que bom que tu conseguiu usar o tempo da pandemia, né? Tipo, para criar algo e para mudar assim a tua carreira e eu acho legal, porque agora tá ajudando as outras pessoas a fazer o mesmo. Então, muito obrigado pela resposta. Acho que fica de mais insights aqui para mim também, como gerir as coisas. Imagina. Agora, antes de fechar, eu queria que tu aproveitasse, né, para falar novamente todos esses seus links, onde que o pessoal acha a comunidade. Então, qualquer coisa que tu quiser falar agora e deixar. E claro, novamente, vai estar tudo na descrição, mas, por favor, para quem estiver só ouvindo o áudio, onde que o pessoal te acha? Maravilha, Gabi. Bom, se você quer continuar me seguindo, quer trocar ideia comigo, de novo, meu inbox, meu direct está sempre aberto, o Gabi é prova disso. É só você me procurar no LinkedIn e no Instagram como Mari Moreira TW. Eu também tenho um site, que é o marimoreiratw.com.br. Lá você encontra link para os 2 cursos, né? Então, o Decolando em TW, que é focado em documentação de EPI, e o TCTW, que é o Trilhando Sua Carreira em TW, que é focado para quem está em transição de carreira, quer se tornar tech writer. E em relação à comunidade, se eu não me engano, o site da comunidade é techwriting.com.br, mas se você tiver dificuldade aí para encontrar, pode me mandar um direct também, que eu mando o link do Telegram, mando o link específico para divulgação de vagas, isso aí é tranquilo, tá bom? E, gente, obrigada pelo espaço, Gabi, obrigada de verdade, eu me sinto muito feliz de compartilhar isso com mais pessoas, eu espero de verdade que quem está nos escutando ou assistindo tenha se identificado ou tenha se interessado, ou de repente manda esse link para alguém que pode se interessar, enfim, acho que o que eu puder fazer para continuar passando isso para mais pessoas, eu tô aqui para isso. E fiquem à vontade para me escrever, gente. É isso, obrigada. Eu que agradeço e com frequência eu fico bem orgulhoso assim de estar fazendo esse podcast, né? Tu sabe como dá trabalho criar as coisas, mas acho que episódios como esse assim sempre dá aquela sensação, putz, que legal que eu não paro de fazer, né? Mesmo às vezes dando trabalho para fazer edição, etc. Então, muito obrigado mesmo. Espero que a gente tenha a oportunidade de gravar um outro, mas no futuro. E, novamente, só te agradecer e até te agradecer por outras pessoas, como eu falei, assim, que muita gente da comunidade me ajudou e nem sabe, né? Eu acho que muita gente também que você já ajudou e você talvez nem saiba, porque só leu o conteúdo, não deu nenhum feedback. Então, te agradecer também em nome dessas pessoas. Eu acho sempre importante ter pessoas que são apaixonadas pela profissão e que compartilham isso, mas não cegamente, como você falou. Primeiro tenta entender o que é a profissão, né? Porque não é nem tudo são flores, assim. Existe um caminho para trilhar e algum esforço para colocar aí, para aprender alguma coisa, né? Então, novamente, muito obrigado mesmo e até a próxima. Obrigada a você, Gabi. E até a próxima, é só chamar. Só chamar que eu venho. Perfeito, então, combinado.